Nós teremos que nos apressar, temos pouco tempo, nós não podemos chegar nisto. O versículo 14, e de repente todos os reis gentios foram ali, entraram em Sodoma e declararam guerra, e levaram Ló e o sobrinho de Abraão, e o levaram adiante, a esposa de Ló, e as filhas e todo o restante deles, e deixaram a região. E um dos reis de Sodoma, quando ele começou a correr, ele entrou nos pântanos de Betume lá, e caiu morto. Betume é do que eles faziam seus tijolos e argamassas, e construíam sua cidade. Apenas uma pequena pré-leitura disto. Você pode ler isto quando chegar em casa, porém, por causa do tempo ser limitado, nós teremos que nos apressar. E o versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, irmão, eu gosto disso, seu irmão, e olhe o que Ló havia feito para ele. Todavia, havia algum tipo de laço que atava, mesmo que o irmão apostatasse. Como o jovem disse há pouco atrás, o jovem ministro aqui, que ele havia se apostatado e ido embora. Todavia, de alguma maneira, o Espírito Santo ainda chama por essa pessoa. Quando ele está em apuros, ele está bem ali com ele. O irmão de Abraão estava preso, e armou os seus criados e os levou nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, e ali à esquerda para Damasco. Abraão levou todos os seus criados e homens armados. Simplesmente pense no homem que havia sido um pobre quando ele deixou a terra ali na Caldeia de Ur. Tinha 318 homens armados como servos. Diz que Deus não o abençoa? 318. Você diz, bem, é isso correto? Isso é o que a Escritura disse. Ele tinha o suficiente criados para lutar com um exército. E ele venceu. Note, e ele os perseguiu, tomou tudo que eles tinham, e tornou a trazer toda a fazenda. E tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir e os reis do vale e o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e lhe deu. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Depois que todos estes reis haviam vindo e tomado seu irmão, Abraão tomou seus servos, os perseguiu e desceu e os tomou. E retornou com eles e feriu os reis e os trouxe de volta. E note, o rei de Sodoma veio. Rei de Gomorra foi morto, porém o rei de Sodoma veio. E se apresentou e disse aqui, todos os bens que você tomou, que estas pessoas tomaram, eu os darei a você. Mais tarde, adiante, neste capítulo, nós encontramos que Abraão disse, eu não tomarei fio nenhum, até uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Porém, o pensamento a que nós desejamos chegar está bem aqui. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E abençoou, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe dízimo de tudo. Eu gosto demais disto. Note agora, depois de Abraão, o quadro espiritual aqui, Abraão, seu irmão, que tinha se desviado, um quadro da verdadeira igreja ou do verdadeiro crente de Deus, que é abençoado de Deus e tem a promessa de Deus, tem o pacto de Deus e tem fé no pacto. Agora pense, se você contar aqui, havia por volta de 10 ou 15 reis que saíram ali, e provavelmente quantos servos eles tinham? Porém, Abraão contou o que ele tinha, que era fiel, nascidos em sua casa. Oh, que coisa! Os fiéis, nascidos em sua casa, eram seus servos que ele havia circuncidado, que estavam incluídos na mesma promessa que ele estava. E ele foi atrás de seu irmão apostatado, e foi ao encalço com um pequeno punhado de homens, de 318 homens,
atrás dos reis, e os venceu, e os tomou e os matou, e trouxe de volta todos que estavam perdidos. Perfeito quadro de Cristo e a igreja, o Espírito Santo guiando o fiel que é nascido na mesma casa do Espírito Santo, onde Cristo nasceu, indo atrás do obstinado e apóstata, e matando cada coisa má que os havia vencido. Amém! Vencendo o pecado, deixando todo o embaraço, falando para as pessoas sobre suas concupiscências e as coisas que estão fazendo. Elimine isso, suas enfermidades e tudo, pregando para eles o Evangelho e trazendo-lhes de volta para o companheirismo completo com Deus. Note, e quando ele retornou, Melquisedeque o encontrou. Quem era este Melquisedeque? E note, a primeira coisa agora, Melquisedeque não lhe ofereceu nenhum dinheiro. Melquisedeque somente lhe ofereceu pão e vinho. Melquisedeque era um sacerdote do Altíssimo, o rei de Jerusalém. Ela era então chamada Salém. Aqui está na concordância bíblica de Cruden. Eu pensei que se fosse perguntado depois eu poderia provar isto, que Jerusalém era primeiro Salém. J-E-R-U-S-L-E-M. Veja, Salém, Jerusalém. Está vendo? Era primeiro chamada de H-I-R-U-A-M, Jerusalém. Isso é correto. A qual, quando estava na possessão gentia, eu espero que você entenda isso agora. Jerusalém estava primeiro na possessão gentia. E o rei de Jerusalém, ou Salém, o que estava significando o rei da paz, o rei da justiça, se encontrou com Abraão quando ele retornou e deu-lhe a ceia. Pão e vinho, milhares de anos ou centenas de anos antes que pão e vinho fossem alguma vez uma ordenança na igreja. E ele era o rei de Jerusalém. Amém! Quem era este grande homem? Voltemos ao nosso texto agora, versículo 7, ou capítulo 7. Pois este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele não era somente um rei, porém, ele era um sacerdote, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. As bênçãos somente vêm de alguém mais alto. Observe, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e é primeiramente, por interpretação, rei de justiça. Depois disso, o rei de Salém, que é o rei de paz. Quem foi este grande homem de muito distante, há muitos anos atrás? Quem foi ele? Ouçam, vamos ler um pouquinho mais sobre ele. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias ou sem fim de vida. Se ele não tinha pai, se ele não tinha mãe, ele não tinha princípio de dias ou fim de vida, Melquisedeque ainda existe. É isso correto? Feito em ordem, não tendo pai nem mãe, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ele não pode, ele não teve princípio, ele não tem fim, ele não tinha pai, ele não tinha mãe. Todavia, ele era um homem, e ele veio de Salém. Paz, ele era o rei da paz, ele era o rei da justiça. Ele não era somente um rei, porém ele era um príncipe, e ele é o príncipe da paz. Ele é a rosa de Saron, ele é o lírio do vale, a estrela da manhã, o alfa, ômega, aquele que era, que é e que virá, tanto raiz como descendência de Davi. Ele estava antes de Davi, em Davi e depois de Davi. Quem era este sacerdote? Nenhum outro, a não ser o Senhor Jesus Cristo encarnado, em seu poder magnífico. Ele era o mesmo um pouco mais adiante, depois que ele se encontrou com Abraão, e deu-lhe como sendo um povo do pacto a ceia. Então, agora, através desse mesmo pacto, nós tomamos. E ele estava em uma sombra. Esse Melquisedeque, quando ele tornou-se um homem de carne, seria cortado em parte, e a ceia será dada, a fragrância de seu corpo partido, como nós tomamos hoje. Ali esse Melquisedeque encontrou Abraão, e Abraão pagou os dízimos a ele. Amém! Abraão, o maior homem na face da terra, pagou os dízimos a Melquisedeque.